Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Fruto Estranho de J.G. Jones, né? J.G. Jones e Mark Waid, certo? Publicado pela editora Mitos aí em 2018, né? Em abril de 2018, certo? Fruto Estranho foi originalmente publicado pela Boom Studios em minissérie em 4 partes, certo? E aqui nesse gibi ele vai narrar a história, certo? Misturando ficção, mito e realidade. Aqui tem um prefácio muito bom de Elvis Mitchell, certo? Muito bom para compreensão da história, alguns fatores. E logo depois somos jogados na história, né? E a gente vai ver aqui numa história que mistura tudo isso, né? Ficção, mito e realidade sobre uma grande inundação que ocorreu no estado do Mississippi em 1927, né? Enquanto se vivia o regime segregacionista de Jim Crow, certo? Entre negros e brancos, né? Nessa história aqui, né, a gente vai ver um engenheiro de Washington, né, mandado para ajudar na construção de diques e barreiras, enquanto a população branca local recrutava negros na base da intimidação e para trabalhar forçadamente, né, nessa construção. Aqueles que fugiam eram dos maus tratos, certo, da violência que os brancos impuseram, né? Eles, uma violência escravizadora, digo de passagem, logo taxados de criminosos, né? E em meio a isso, né? Em meio a tudo isso, surge um negro mítico, né? Da cultura americana, certo? Um negro assim, é aquele negro que pode tudo, o cara que é super poderoso. Também segundo um texto que eu vou botar o link depois no vídeo, né, na descrição do vídeo, um texto do Universo HQ de Milena Azevedo, também uma espécie de alusão aos heróis negros americanos, né, os heróis dos gibis americanos. Então ele vai botar esse negão aí, um negão de 3 pés, para resolver toda a parada, certo? E vejam só, é o Fruto Estranho, pelo menos no seu título, né? No seu título ele é bem asserteiro, digamos assim. Porque a maior característica desse gibi é realmente ser algo estranho, ser algo desconhecido, né? É, como papel, né? Como papel, né? Quer dizer, não é algo desconhecido, mas realmente é uma coisa meio estranha. Porque como seu papel de crítica, certo? Como seu papel de crítica, ele de crítica em relação ao regime segregacionista dos Estados Unidos, o gibi nunca chega lá, sabe? O gibi nunca chega lá, naquele ponto certeiro, né? Ele sempre fica meio enuviado, sabe? O final, né, chega até a ser um pouco infantil quando um dos membros, né, da clã que tem aqui nesse gibi invariavelmente morre, né? Gibi contra racista, né? Tá certo também, nada contra. Mas e outro racista filho da puta, ele leva um tombo, né? Ele é empurrado, leva um tombo, né? Então acho que isso é meio infantil até. E personagens importantes da série, como o Sony, né? O Sony, na verdade, é um dos grandes personagens da série, se não o melhor, né? E a Viuvinha Lantry, né? A Viuvinha, certo? Eles não possuem um desenvolvimento muito bom, né? Um desfecho adequado também, certo? E até para saber mais sobre eles mesmo, fica um pouco meio solto assim, por exemplo, por que que a viúva em específico é a única que ajuda, né? Ajuda, bota umas aspas bem grandes aí nos negros, certo? Então esses personagens são meio que esquecidos, né? E os Beers termina uma mensagem sobre o quê? Sobre união ou sobre volta tudo a ser a mesma merda, né? Eu acho que é bem para esse último lado aí, né? Volta tudo a ser a mesma merda de sempre, certo? E depois, né? Até mesmo como roteiro, a história fica um tanto espaçada. No segundo capítulo ocorre uma espécie de desaparecimento, sequestro, que não acrescenta, assim, não devia acrescentar mais a história. Infelizmente, todo o seu poder dramático, todo o seu poder narrativo é deixado de lado, certo? Ele dá bons momentos de tensão, né? Dá bons momentos de tensão e de dramáticos, certo? Mas o seu desfecho abrupto, né? É bem satisfatório, né? Para se dizer o mínimo. Né? Além de não deixar certas motivações, né? Como eu já disse, como a da viuvinha Lantry, certo? Muito claras, né? Certo?
Em relação a se há algo que a história, né, consegue traçar bem, né, é um quadro bem fiel, certo, das explorações e contradições que os negros sofriam, né, nessa época, eram submetidos, né, pelos brancos malditos, certo? Enfim, e além disso, né, a arte, como vocês podem ter visto, de J.J. Jones é um espetáculo à parte, simplesmente linda, exuberante, muito boa. Né? No final do gibi a gente tem aqui galeria de ilustrações, né? Inclusive as capas originais, certo? Muito essencial, eu diria isso, né? Isso é essencial, tem que ter as capas originais. E algumas capas, assim, essa aqui é a capa para 10 anos da Boom Studios, certo? É aqui a outra capa promocional, certo? Muito bonitas, capas de Cully Hammer, Toby Cypress, certo? E aqui alguns. Isso aqui é um tipo um card da série, né? Uma apresentação. E aqui alguns layouts do J.D. Jones. Parece-me que foi um trabalho, né, mais autoral do J.D. Jones, um trabalho que ele queria contar. E o Mark Waid só ajudou assim um pouquinho no roteiro. Né? Por isso que talvez não esteja tão legal. Dois autores brancos, né, falando aí. É um bom gibi, interessante, certo? Mas tem suas falhas. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.